Agora a gente vai falar sobre algo que encanta e transforma, a importância de contar histórias para as crianças. A gente vai entender como esse gesto simples pode fortalecer vínculos, despertar a imaginação dos nossos pequenos aí para a vida. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a professora Cidinha Pedroso, que vai mostrar como contar história pode fazer a diferença na infância. É isso mesmo, Cidinha? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Letícia. Bom dia, Padre. Bom dia, Cidinha. Uma satisfação imensa e uma honra muito grande estar aqui para falarmos de um tema tão sensível e tão importante para os nossos pequenos. Com certeza. Vamos já começar então falando o que a contação de histórias ajuda no desenvolvimento das crianças. Olha, essa pergunta é tão importante, porque a contação de histórias, ela começa com a preparação do psicológico, da estrutura cerebral desta criança, tanto na questão cognitiva quanto na questão afetiva. E aí nós vamos passando pela singularidade da dinâmica da personalidade, de como essa criança capta e interpreta de forma interna e externa. Carl Jung diz e interpreta isso como atitudes de introversão e extroversão. E aí ele traz 4 funções. 2 racionais e 2 irracionais, que é a percepção e o sentimento, a sensibilidade e o pensamento, onde 2 delas são racionais, mas não no sentido da lógica do raciocínio lógico-racional puro e simples, mas da capacidade de julgar, de interpretar, de entender, como que essas coisas que acontecem ao seu redor chegam a você, dando a essa criança a capacidade de julgar a subjetividade dos valores, dos comportamentos éticos, de como isso transcende a percepção do particular e do pessoal. Já as 2 funções da irracionalidade, que é a intuição e a sensibilidade, essa não precisa passar pela questão do julgamento e do que as pessoas vão achar. Eu simplesmente sinto e percebo e existo. Então, a importância de contar história está, Padre, em dar a esses pequenos a capacidade de desenvolver habilidades que faz com que eles possam julgar, conhecer, viver, sentir e transmitir seus conhecimentos e suas emoções. Impressionante, né? Ou seja, a historinha ou a história, né? Ela ensina muito mais do que as teorias. Muito mais. Muito mais do que as ordens que a criança recebe, né? Muito mais do que tudo aquilo que te faz a criança talvez ler em termos de livros didáticos e tudo mais. Ou seja, a historinha, ela consegue, num certo sentido, torna plástico tudo aquilo que a gente quer. Plastifica tudo aquilo que a gente quer de alguma forma passar para a criança. E isso eu me lembro até do tempo de criança, quanto que a gente guardava as historinhas contadas, né? E depois aquilo que a gente lia, né? Irmãos Grimm e tudo mais, quanta coisa que, de fato, a história... E pior que não é só para criança, não. Acho que para velho também é uma maravilha. Para todos nós, enquanto pessoas, né? Para todos nós. E aí, Padre, o senhor trouxe um ponto muito importante. Sim. Por que o senhor brincou e disse assim, para velhos também? Porque a contação de história é algo tão poderoso, sim, tão acalentador, que quando você chega na terceira idade, você quer vivenciar esse tipo de sentimento e percepção. Então você fala, alguém podia me contar um caos? Um caos, é o caos. Me contar uma história, me reviver aquela situação que aconteceu, me rememoriar, sim, porque ele traz significado, né? Eu acho que é muito importante, entende? E essa pedagogia é uma pedagogia que está presente realmente nas escolas ou é alguma coisa de iniciativas assim muito particulares? Veja bem, Padre, a contação de histórias, Letícia, é algo que, olha que curioso, a Academia Americana de Pediatria, desde o ano de 2014, indica aos médicos receitar como remédio mesmo, que os pais façam contação de histórias e leituras em voz alta aos seus filhos, porque tem o poder de reconectar e trazer essa criança para uma vida mais saudável. E no campo educacional é uma indicação fundamental aos familiares, a todas as famílias. Por quê? Faz conexão de vínculos, aumenta a potência de convívio, de interação, de equilíbrio psicoemocional, desenvolve
as sinapses cerebrais que preparam as habilidades para o desenvolvimento das linguagens, das aprendizagens e a abertura desses canais neuronais para novas aprendizagens. E aí, o encantamento. O encantamento que traz essas histórias é que faz com que você se mantenha atento, interessado e tocado em ouvi-las e a transpor através delas para a sua realidade. Então, acho que isso é tão importante, né, Letícia? Muito, é fundamental. Nossa! E, de repente, que dica que você daria para os pais, cuidadores, muitas vezes avós que ficam com as crianças, né? Para começar essa contação de histórias. De repente, eu não tenho uma imaginação, como é que eu vou fazer? Mas não, que dicas que você daria para quem está em casa, para acompanhar, para poder contar uma história para as crianças, mesmo sem muita habilidade? Porque acho que contação de história, a gente pensa sempre a pessoa lá contando, com um monte de criança em volta, professor, mas não, a gente pode ir em casa mesmo. Sim, e acrescento aí mais uma questão, Letícia. Como fazer isso com um mundo hoje, pós-pandêmico, tão corrido, tão agitado como é? E a dica é muito simples. Se você, mãe, se você, pai, não tem a condição de ter ali os livros literários para essa contação imaginária de histórias, né, com sua criança, com seu filho, com seu neto, tenha o propósito. O propósito de colocar na sua rotina este momento de contação de histórias. E você pode contar as histórias que você já ouviu. O padre acabou de contar aqui, nossa, os contos dos irmãos Greens. Quem aqui não lembra do Era Uma Vez? E foram felizes para sempre. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Todo mundo se lembra de alguma história. E se você não tem esse tempo, esse acesso à literatura, se você não conhece, acha que não tem essa criatividade, conte a sua história para o seu filho. Conte como foi a sua infância. Certo. Pergunte a ele como foi o seu dia. Faça com que ele conte para você as histórias dele. E isso vai criando oportunidades de aproximação, de vínculos afetivos, de desenvolvimento da imaginação, de criatividade, fazendo com que essa criança se torne cada vez mais uma pessoa, ou mesmo um idoso, ou mesmo mulheres, ou mesmo jovens, pessoas mais saudáveis, com mais confiança e com mais capacidade de interação social e habilidade de empatia e resiliência. Olha... Muito bacana, né? E esse dia você pediu convidar você, o Padre Ulisses também, porque a gente vai acompanhar um testemunho da Isabela, sim, que ela é mãe do João Gabriel, e também da Antonella, que vai falar um pouco sobre como ela percebe de diferente nos seus filhos quando ela conta uma história, porque ela acredita que essa contação de história também é importante para o vínculo, né, de mães e filhos, pais e filhos. Vamos acompanhar. Vamos lá. Percebo que durante a contação da história, né, a minha filha fica mais atenta, ela fica mais curiosa, mesmo ela sendo tão pequena, ela demonstra assim, bastante interesse pelas imagens, pelas vozes diferentes que eu faço na hora da contação da história. Ela costuma reagir com expressões de alegria, de surpresa, de medo, dependendo da história, né? Esse momento ajuda ela a se acalmar, ela se aconchega no meu colo e ela sente que estamos mais conectadas. E mesmo sem entender tudo, ela sente o carinho e o tempo de qualidade que estamos passando juntas. Porque contar a história vai além do entretenimento. É uma forma poderosa de ensinar valores, estimular a criatividade, desenvolver a linguagem, né? Durante a contação da história, a criança ela aprende a ouvir, ela aprende a esperar, ela consegue compreender os seus próprios sentimentos também. Mas, acima de tudo, é um pretexto para estarmos juntas, tendo atenção plena naquele momento, fortalecendo o vínculo que é tão essencial entre mãe e filho. Muito bacana. Muito interessante. Depoimento, né? O medo também como ajuda, né? Sim. A criança também a enfrentar. Muito bem explicativo o que a gente estava falando aqui nesse depoimento dela. Veio fechando, né? Exatamente. E olha como ela traz a importância do imaginário simbólico. Através da simbologia, você transporta a criança e as pessoas de maneira geral para um local de segurança,
onde ela não se vê dentro de uma situação de julgamentos, onde ela pode interpretar, sentir e avaliar segundo a sua vivência e a sua percepção, Sim. sem cobranças. E ela transporta isso para a situação psicossocial e emocional, tornando-se ou não um adulto mais resiliente, menos resiliente, mais resistente às frustrações, sabendo inclusive a estar ali e participar de interações sociais e de convivência de uma forma mais saudável. Exatamente. Que bom, né? Eu acho que é ótimo a gente ouvir isso, né? Melhor que faça com que a gente relembre, né? Meu velho vô João me contando a história de Carlos Magno e os pares da França. Olha que delícia! Mas o mais gostoso de tudo isso era estar com a pessoa que está me contando a história, entende? Então acho que é um valor muito bom de encontro, de diálogo, de convivência, né? Mas as histórias também elas se fixam lá na alma da gente e não saem mais. Passam os anos e ainda está aquela historinha que me contou. Muito Isso obrigado, mesmo. viu? Que bom Imagina, que você trouxe assim, um Padre. esclarecimento gostoso para nós. Que bom. Então, e olha o que o padre trouxe, né, Letícia? A gente não esquece aquele momento de estar junto, porque você cria uma relação de proximidade, de convívio real, de presença, de acolhimento, de pertencimento, de entrega, de estar presente com o outro. Né? O que faz aquelas histórias todas terem tanto significado. O que fazia a Letícia sonhar em ser Cinderela, ou no outro dia ser a Chapeuzinho Vermelho, Exatamente. ou sonhar em ser como a Mãe Aparecida, fazer milagres, em trazer bênçãos. É o encantamento, Verdade. o olhar de quem estava ali pertinho de você, transmitindo essas coisas para você. Então, Exatamente. essa presença, esse Muito afeto. obrigado, viu? Foi Obrigada, muito bom. viu, Cidinha Imagina. Pedroso, pelos ensinamentos, pela partilha aqui com a gente no Benção da Manhã. Sempre um Isso. prazer estar aqui. Obrigada. E que nós possamos ter muitos Era Uma Vez, para que as possibilidades de serem felizes para sempre seja de fato uma realidade Tomara no que mundo sim. de nossas crianças Se Deus aí, né, quiser, Padre? né? Sem Não é, dúvida. Letícia?